Bom, galerinha, vamos continuar aqui então. Agora a gente vai entender mais sobre o conceito de período e frequência. Isso, período e frequência no movimento circular uniforme, certo? Bom, o período nós vamos denotar com a letra T, certo? Professor, por que a letra T? Por que você não usa a letra P de período? É porque a letra P já tem um significado na física, né? Ela significa outra coisa. E a gente sabe na física, né? A gente utiliza diversas letras para facilitar, né, na identificação das grandezas, né? Nesse caso, a letra T é para identificar o período, certo? Não é a letra P, é a letra T. Então, o T de período. O que significa o período no movimento circular uniforme, gente? O período nada mais é que o tempo gasto para completar uma volta completa, certo? O período é o tempo gasto para completar uma volta completa, ok? Então, fica de anotação aí para vocês, ó. O período é o tempo gasto para completar uma volta completa, certo? Então, essa é a definição de período, ok? A unidade de período, gente, a unidade de período, T, é segundos, certo? Porque o período é um tempo, né? E o tempo a gente mede em segundos, certo? Pode ser, né, que alguns problemas, alguns exercícios, ele venha em minutos ou até em horas, ok? Aí cabe você transformar, né, de minutos para segundo ou de horas para segundo, certo? Outra definição importante no movimento circular é a definição de frequência, certo? Frequência. A frequência nós vamos representar com a letra F minúsculo, certo? Então toda vez que aparecer a letra F minúsculo, eu estou falando de frequência. Professor, então o que é essa frequência? Gente, a frequência nada mais é do que o número de voltas n num certo intervalo de tempo. Ok? Um intervalo de tempo ΔT, certo? Então, essa é a definição de frequência. A frequência no movimento circular é o número de voltas que você dá na circunferência num determinado intervalo de tempo, ok? Então, aqui ao lado, ó, eu tenho, né, uma imagem, né? Na verdade é um print que eu tirei do Google Maps, né? É um print da parte superior, né, da vista de cima do mirante. O mirante aqui de Parnaíba, certo? Então, ó, aqui tem alguns pontos importantes, né? Tem a Praça do Amor aqui, ó. Tem a Praça do Amor aqui, né? Aqui, ó, tem aquele sinal, né, que vem aqui da Caramuru. Aqui tem um posto de gasolina. Aqui é a escola de vocês, ó. Pra cá, né, é o CEP. Pra cá, né, é o shopping de Parnaíba. Aqui é a Avenida São Sebastião. E aqui é o mirante, certo? Ó, se você perceber, né, no mirante, que na verdade a gente chama de mirante, mas é uma rotatória, né? É uma rotatória onde os carros fazem esse trajeto aqui para se locomover nas ruas adjacentes. Ele é um círculo, né? Aqui, ó, no centro do círculo, né, é geralmente onde se coloca a árvore de Natal de Parnaíba, né? O prefeito, no final do ano, ele sempre coloca uma árvore de Natal bem no centro do círculo. Por que eu trouxe esse exemplo? Para a gente ilustrar, né, as grandezas angulares que nós aprendemos hoje, certo? Então vou apagar aqui só essas setas, ó. Vamos supor o seguinte, vamos supor que você acabou de sair do CEP, né, de tarde, né, no finalzinho da tarde, e aí você quer fazer uma experiência, ok? Você vai e fica de frente, bem aqui, ó, de frente pro restaurante Mirante, ok? E aí você pega, né, um celular e coloca no cronômetro, e zera o cronômetro. Aí você inicia o cronômetro e começa a andar seguindo a trajetória circular da rotatória, com o cronômetro ligado, certo? E aí você tá rodando, vai,
Bom, até que você para o cronômetro justamente quando você chega de novo no mirante, ok? E aí você vai olhar quanto tempo você gastou para dar essa volta, certo? Então, gente, o tempo que você gastou para dar uma volta, o tempo para uma volta é o que a gente chama de período, certo? Então, se você andou de forma contínua, sem correr, né, caminhando normalmente, o tempo que você gastou para dar essa volta se chama período, certo? E a frequência que você gastou vai ser o seguinte, ó. Como a gente acabou de ver, né? A frequência ela é o número de voltas pelo tempo gasto para dar essas voltas. Só que se você só deu apenas uma volta, né? No nosso exemplo aqui que eu estou citando. Então a frequência vai ser 1, que é uma volta que você deu, sobre ΔT, que é o tempo que você gastou. Mas o tempo que você gastou foi o período, porque é o tempo de uma volta. Então a frequência, gente, ela vai ser 1 sobre o período, ou seja, 1 sobre o tempo que você gastou para dar essa volta. Tudo bem? Então essa aqui é a relação de frequência e período, né? A frequência é o inverso do período, assim como o período é o inverso da frequência, certo? Só esse exemplo aqui só foi para esclarecer essa relação, ó. Qual é a relação entre frequência e período? A frequência, como acabamos de ver, ela é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência, ok? Então, muito importante vocês anotarem essas duas outras relações. E daqui, gente, dá para a gente tirar a unidade de frequência, ó. A unidade de frequência, certo? A frequência é 1 sobre a unidade do período. Mas como nós vimos, né, agora há pouco, a unidade do período é segundos. Então a frequência é 1 sobre segundos, certo? Mas 1 sobre segundos recebe um nomezinho especial. No Sistema Internacional de Unidades, no SI, 1 sobre segundos é a mesma coisa que um Hz. Professor, por que é Hz? Hz, gente, é em homenagem a um cientista chamado Hertz. Certo? Hertz é Hz. Ele foi um físico muito importante para estudar os movimentos oscilatórios. Certo? Aí fizeram uma homenagem a ele, dando o nome dele para a unidade de frequência. Então, no SI, a unidade de frequência é Hertz, certo? Em algumas questões, gente, Hertz pode ser também dado como RPS, rotações por segundo, ok? Mas também você pode encontrar Hertz, né? Geralmente a gente usa mais Hertz, certo? Então, galerinha, essa aqui foi a segunda parte dessa aula, certo?